Entrevista. Olha, gente, hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Nós estamos recebendo a diretoria da Unimed Volta Redonda. A Unimed que completa 33 anos de história depois de amanhã, quarta-feira, dia 28. A cooperativa, que está presente em Volta Redonda, Angra dos Reis, Paraty e Pinheiral, tem hoje mais de 68 mil clientes, 462 médicos cooperados e mais de 2 mil colaboradores. Neste ano, a cooperativa recebeu uma nova diretoria, que assume a gestão que vai até o ano de 2025. Para falar sobre esse novo cenário, recebo o doutor Vitório Moscon Puntel, a doutora Eliane de Fátima Nogueira e a doutora Isis Lazzarotti. A nova diretoria da Unimed Volta Redonda está conosco aqui no nosso estúdio, na Avenida Paulo de Fronten, no centro de Volta Redonda, no bairro Aterrado, no 6º andar do edifício Plaza. Eu primeiro quero dizer bom dia ao doutor Vitório Puntel, que ao longo dos últimos anos foi vice-presidente e agora com a nova missão que foi atribuída ao doutor ex-presidente, ele está assumindo a presidência e vai comandar a Unimed até o próximo ano de 2025. Doutor Vitório, bom dia. Bom dia, Dário. É um prazer estar aqui com você. Um bom dia aos ouvintes. É um prazer muito grande. Bom, doutor Vitório, ao longo desses anos, o senhor atuou do lado do doutor Luiz Paulo Tostes Coimbra, que agora tem uma nova missão em nível nacional. A Unimed, que missão é essa que o seu amigo querido doutor Luiz Paulo assumiu, hein? O Luiz Paulo hoje é o presidente da Unimed Nacional, né? A Unimed Nacional é a maior operadora do sistema Unimed, é uma cooperativa de segundo grau. E essa cooperativa ela atende clientes de pessoa jurídica a nível de Brasil, somente grandes empresas, né? Grandes empresas que têm pelo menos operação em pelo menos 3 estados do país, né? Então realmente é um cargo muito importante e hoje o Luiz Paulo está em termos de sistema Unimed, ele está no topo da carreira. Da carreira como homem da Unimed. E além disso, o Luiz Paulo também continua. Ele atualmente é conselheiro da Unimed Volta Redonda, é presidente do Conselho de Administração da Unimed Volta Redonda. Ele continua presidente do Conselho de Administração? Continua com a gente, trabalhando junto e contribuindo, assim como todos os conselheiros da Unimed, contribuindo com a gestão. Bom, o doutor Vitório assumiu, então, a presidência, está na administração. A doutora Elaine era vice-presidente. Doutor Vitório foi vice-presidente, né? Foi vice-presidente. E agora, recentemente, a doutora Elaine era vice-presidente e o senhor estava na diretoria também, doutor? Não, eu era o vice-presidente e a Elaine era a diretora. Eu assumi a presidência, convidei a Elaine para ser vice-presidente e convidei a Isis para ser diretora juntamente com a gente. Nossa diretoria é uma diretoria bem enxuta, são só 3 membros. São 3 membros. Como é que funciona essa eleição? Chapa única? Especificamente no nosso caso foi chapa única, a gente não teve nenhuma chapa concorrente, né? Aliás, há muito tempo isso não acontece, né? Desde lá atrás, com o doutor Luiz Paulo, o doutor Vitório, o doutor Elaine e tal, os cooperados sempre confirmavam a chapa, né? Exatamente. Aliás, o impulso que a Unimed teve nos últimos anos, nos últimos 20 anos, né? Podemos falar. Desde 2022, né? Desde 2002. 20 anos mesmo. 20 anos, exatamente. Quando o Luiz Paulo foi eleito Paulo presidente. Assumiu, exatamente. Ela teve um impulso maravilhoso, né? Graças a Deus, crescemos bastante. Doutora Elaine, e aí, agora a nova missão de diretora para vice-presidente, muita responsabilidade, né? Sempre foi muita responsabilidade, só continua. Bom dia a todos, tá? Bom dia, Dário, bom dia a todos.
Bom, mas sempre foi muita responsabilidade. Sempre foi. Né? É encantador, mas é responsabilidade a beça. Doutora Iris está começando agora na diretoria. Na diretoria passada, a doutora Isis estava próxima, mas não fazia parte, né? Isso, bom dia, Dário, bom dia a todos. Na gestão anterior, ainda com o Luiz Paulo na presidência, eu era gerente do hospital da Unimed e também do serviço de atenção domiciliar. E aí, com essa nova eleição, eu passei a integrar a diretoria, convite do Luiz Paulo, do Vitório, e agora sou responsável pelo que a gente chama de serviços próprios, que são todos os hospitais da Unimed, né, Volta Redonda, Angra, os serviços de atendimento ambulatorial, o pronto-socorro do Retiro, mas também a parte de controladoria do plano de saúde mesmo, né, da operação do plano de saúde. Bom, a sua especialidade qual é? Eu sou clínica geral. Clínica geral. Aliás, é um profissional em extinção, né? É verdade. Agora só especialistas. Né? Agora só dá especialista, né? Agora o clínico geral, doutora, tem que ter um conhecimento muito profundo de tudo, né? Eu acho que é por isso que o clínico geral está desaparecendo, né? De certa forma é isso mesmo, porque a carreira do médico, ela é uma carreira extensa, né? Então, depois da faculdade, a gente tem que fazer a residência médica. E aí os colegas optam por uma especialidade e eu optei por reforçar os conhecimentos em clínica. Então, você passa mais um período lá estudando tudo da medicina. Tudo, né? O quadro é muito maior, né? Sem dúvida alguma. Doutora Elaine, a sua especialidade qual é, doutora Elaine? Sou alergista, imuno. Isso eu fui para a especialidade. Assim, já estou aqui desde 2010 em Volta Redonda, entrei na Unimed em 2011, estou em Volta Redonda desde 2010, né? E aí, como eu estou nos dois, né? No consultório e na gestão, divido nos dois, né? Como o Vitório, desde que eu entrei, ele falou assim, nunca largue, a gente nunca pode deixar de ser médico porque a gente é médico. Então, estou aí na alergia o tempo todo, gosto muito dela também, não consigo ficar sem, não. Doutor Vitório é cirurgião. Isso. Mas cirurgião torácico. Cirurgião de tórax, isso. Eu, num período de uma crise que houve aí no Hospital São João Batista, ouvi dizer que o doutor Vitório é um dos melhores cirurgiões torácicos do Brasil. O doutor continua no Hospital São João Batista? Não, Dário, infelizmente, como eu assumi a presidência da Unimed, eu tive que me afastar do São João Batista para dedicar mais à Unimed. Mas não parou de trabalhar como cirurgião? Não, o meu consultório e as minhas cirurgias de clientes da Unimed eu continuo me dedicando. Fazendo na Unimed? Fazendo na Unimed. O senhor também, quando falou com a doutora Elaine, o senhor é de opinião que o médico não deve parar de trabalhar como médico, né? Não, eu sempre defendi e defendo isso. Eu acho que é possível unir e alinhar as duas coisas. Eu costumo dizer que o médico me melhora como gestor e a gestão me melhora como médico. Eu acho que é importante, principalmente numa cooperativa de médicos, é fundamental que a gente continue tendo o olhar do dia a dia, né? O olhar da clínica, é muito importante que o médico esteja em contato com o paciente, porque o dia a dia do plano de saúde, o dia a dia do hospital, depende muito dessa convivência entre o médico e o paciente, né? Claro, a relação médico-paciente é fundamental, né? Uma boa relação médico-paciente é fundamental. E não é uma coisa simples, né? Existe todo um ecossistema mesmo em torno dessa relação que a gente precisa preservar e precisa cuidar, né? Bom, voltando ao doutor Luiz Paulo, que se tornou meu amigo desde 2002, quando ele assumiu a presidência da Unimed, a gente ganhou um excelente administrador hospitalar e perdeu um ótimo pneumologista, porque ele parou de trabalhar como pneumologista, né? Na verdade, o Luiz Paulo trabalhou até aposentar, né, no São João Batista. Depois que ele aposentou, ele realmente deixou de se dedicar. Mas essa área, até por conta dos compromissos que ele assumiu, né? Fora de Volta Redonda, inclusive. E agora virou administrador hospitalar em nível nacional, né? Na verdade de plano de saúde, né? É isso. Na verdade, a Unimed Nacional, ela não tem operação direta de hospitais. Ela é uma operadora de plano de saúde.
E foi o Luiz Paulo se especializou em operar plano de saúde e fez a Unimed de Volta Redonda crescer de forma fantástica. Isso, né? Hoje a diretoria da Unimed está trabalhando não só com o Hospital de Volta Redonda, mas evoluiu para uma holding aqui na região, né? Isso, exatamente. O surgimento da holding foi muito no sentido de a gente dar mais segurança para o nosso cooperado e poder possibilitar a criação de novos serviços, novos negócios. Né? Nesse sentido, a holding tem esse papel dentro da cooperativa. E aí vocês estão atuando em Volta Redonda, Angra dos Reis, Paraty e Pinheiral. Isso. Hoje, a área de ação da Unimed Volta Redonda, o que é a área de ação? A gente tem autonomia para a comercialização de plano de saúde da Unimed Volta Redonda nessas 4 cidades. Né? E a gente tem condições de implementar serviços nessas 4 cidades. Independente disso, o Hospital Unimed Volta Redonda atende pessoal do plano Unimed em toda a região. De toda a região, exatamente. Embora a operadora Volta Redonda seja só nessas 4 cidades. Isso. A gente só pode comercializar plano de saúde nesses 4 municípios. Mas a nossa estrutura pode atender clientes da Unimed da região toda, do estado e do Brasil inteiro. Doutor Vitório, fala sobre a expansão da Unimed Volta Redonda. A gente está falando sobre a expansão do plano Unimed, mas a expansão da Unimed vai muito além do plano Unimed, né? O hospital, por exemplo, o hospital cresceu de maneira fantástica, excepcional. Sem dúvida, Odário. Eu costumo dizer isso, que a Unimed, o crescimento da Unimed desde 2002 para cá, ela se intensificou muito a partir de 2007, quando a Unimed resolveu investir em serviços próprios. Né? Nós éramos apenas uma operadora de plano de saúde. Né? A gente terceirizava todo o atendimento para uma rede credenciada. E a vocação natural da Unimed, enquanto cooperativa de médicos, é prestar o serviço na ponta. Né? Isso é fundamental, essa é a filosofia do trabalho do médico. Né? Então, quando a Unimed decide investir em serviços próprios, em construir o seu hospital, inaugurar os seus serviços e passar a atender diretamente ao público, a Unimed cresceu muito. Né? Porque a gente também passou a sentir na pele a importância desse atendimento. Né? Porque enquanto você é operadora de saúde e só terceiriza o atendimento, você fica distante do cliente. Quando você assume que vai prestar o serviço na ponta, isso aproxima a gente do cliente, isso mostra para a gente quão complexo é o problema e o que a gente tem que fazer para trabalhar para melhorar dia a dia o serviço. Né? Eu me recordo que por volta de 2007, 2008, quando a Unimed parou de terceirizar determinados setores, houve até um problema com as clínicas de fisioterapia. Na né? época. Houve uma reação. Eu me lembro que eu conversei com o doutor Luiz Paulo sobre isso e falei, olha, vocês estão montando o setor de fisioterapia. O mercado ajusta isso. Né? Mas, de qualquer maneira, ele, na época, descredenciou as clínicas de fisioterapia. Mas depois vocês descobriram que o mercado ajusta, né? Na verdade, houve até uma liminar na época, e isso foi até bom, porque acabou que as clínicas continuaram credenciadas, isso não impediu que o nosso serviço crescesse. O nosso serviço de fisioterapia, por exemplo, ele é muito centrado nos pacientes com mais complexidade, né? Deixando os serviços das clínicas terceirizadas mais para o dia a dia. Né? Então, assim, é possível conviver com os dois modelos. Né? A gente só precisa adequar a rede de acordo com as necessidades da cooperativa. Né? E agora, hoje, no momento, tem a questão do laboratório, né? O laboratório da Unimed cresceu também. Cresceu muito. Hoje nós estamos fazendo aproximadamente 200 mil exames mês. O nosso laboratório é um laboratório bastante complexo que faz toda a parte de exames, então hoje a gente cresceu bastante nisso. Bom, e a partir do momento que a Unimed passou a crescer, passou a contratar mais gente, a gerar mais emprego então, na área de saúde. Né? Com certeza. A criação do hospital e os serviços acoplados ao hospital permitiram que a gente crescesse também a mão de obra, né? Isso é muito importante porque contribui muito para a economia da cidade. Né? São 2.000 funcionários e a gente tem mais ou menos em torno de 600 funcionários indiretos de outras empresas que prestam serviço para a Unimed, né? Isso é muito importante. Bom, há uma certa terceirização de determinados setores, né?
Alimentação, por exemplo. Sim, nutrição. O pessoal é contratado direto? Não, é uma empresa que presta serviço para a gente. Segurança também. Mas todo o atendimento que a gente chama de coração da Unimed, a prestação direta para o cliente, essa é feita por nós. Né? Então, no hospital, todo o serviço é da Unimed. Médico, enfermagem, etc. Para o hospital da Unimed. Doutora Isis, além de gerar emprego na região, a Unimed também tem um grande impacto na vida da população, não é? Com certeza, com certeza. Tem impacto na população considerando o que a gente presta de atendimento de saúde, considerando que esses nossos funcionários, os nossos mais de 400 médicos também, eles também vivem aqui, contribuem na sociedade e a gente tem uma preocupação também. Isso é um dos passos, né, dos pontos da cooperativa, ter uma preocupação com a sociedade. Então, o que a gente faz hoje, apesar do nosso negócio ser saúde, a gente tem que ter uma preocupação com sustentabilidade, com o meio ambiente, estar integrado a ações comunitárias. Né? Então, isso quando fala em ação comunitária, é uma ação social muito mais ampla do que a própria expressão ação comunitária define, não é verdade? Com certeza. A gente participa de ações com entidades da cidade, promovendo sempre com o mote de saúde, né, trazendo saúde para as pessoas, mas muitas vezes, inclusive, para arrecadar recursos para uma instituição que esteja precisando. Né? Isso vai desde as corridas que a gente faz na rua, movimentos que a gente faz em internet, convocando os nossos colaboradores para participarem com doações. Né? Então, isso é uma característica de cooperativa, né? Tem que haver uma integração com a sociedade. Há necessidade dessa ação social. Isso faz parte é fundamental para uma cooperativa, né? Exatamente. Gente, são 8h21, hora do café favorito. Nós estamos conversando com a diretoria da Unimed e eu gostaria de abordar o tema agora, ampliação dos serviços hospitalares para atender um maior número de pessoas na região. Falo com você, Vitório, com o doutor Vitório. Então, ser. Conta aí pra gente. Então, Dário, isso é um trabalho importante. A Unimed, para continuar prestando um bom serviço, ela precisa continuar crescendo, né? A gente tem um objetivo estratégico, desde sempre, de crescer os nossos serviços, de ampliar e trazer qualidade na assistência, né? Isso é muito importante. Hoje nós temos aqui uma operação. A gente considera os consultórios dos nossos cooperados também fazem parte do serviço próprio da Unimed, né? Então, hoje a gente tem toda a operação de consultórios centrada na Vila Santa Cecília. A gente tem lá o nosso complexo hospitalar no Jardim Belvedere. Nós temos um pronto atendimento e o Saúde Leve no Retiro, que é o bairro mais populoso de Volta Redonda. E a gente está inaugurando aqui no Aterrado, em frente à Prefeitura, agora em outubro, um serviço de ressonância magnética. Estamos um equipamento de ponta, de primeira linha. Aqui na Paulo de Fronten? Não, aqui em frente à Prefeitura. Em frente à Prefeitura na Lucas Evangelista. Não, essa transversal, como é que chama essa rua? Norival de Freitas? Isso, exatamente. Norival de Freitas, onde tem o Sagres, o bar do chopp que a gente frequenta. Em frente à praça da Prefeitura, onde era o antigo... O pessoal chamava de cemitério de azulejo, que tinha um estoque antigo. Exatamente. Do lado do posto exatamente em frente à Prefeitura, mas do lado do posto Cidade do Aço. Exatamente. Então a gente inaugura agora em outubro. Aquilo ali tinha virado um estacionamento, o estacionamento deve continuar, mas vocês vão ocupar um espaço ali, exatamente em frente à Prefeitura. Exatamente. Então ali a gente está inaugurando um serviço de ressonância magnética, que é um serviço de imagem que tem uma demanda muito alta, né? Tem uma necessidade muito grande para os clientes, e isso vai descentralizar o nosso serviço do hospital, inclusive. Então, estamos trazendo um serviço para o Aterrado, que é um bairro muito importante da cidade. Central. É um bairro central onde as pessoas circulam no dia a dia. Isso vai trazer um conforto muito maior para o cliente, né? Bom, perfeito. E na época em que o hospital foi inaugurado, na rodovia do Aço, as pessoas reclamavam que ficava longe, etc. Hoje mudou tudo, né? Não, tudo fica perto, exatamente, né? Tudo é uma questão de transformação. Eu cito um exemplo pessoal. Quando eu fui morar no bairro Morada da Granja, eu achava que o bairro Morada da Granja era longe.
daí ficou perto para mim. Você acostuma, né? A gente se adapta a todas as coisas. Exato. Depois mudei para o Laranjal. Aí já não achava o bairro Morada da Granja longe. Quando a Unimed saiu da vila e foi para o Belvedere, foi para o Jardim Belvedere, todo mundo dizia era longe. Hoje a Unimed é um centro e as coisas cresceram no entorno exatamente. Cresceram no entorno da Unimed, né? Isso é uma coisa importante. A ida da Unimed para o Jardim Belvedere acabou alavancando uma série de negócios no entorno ali, né? Ajudou muito a região como um todo, né? Mas isso é uma coisa natural do crescimento das cidades. Exato. Qual era o local para onde Volta Redonda poderia crescer? Para aquele lado lá, justamente para aquele lado. Exatamente. E todas as previsões foram feitas para que o crescimento fosse para aquele lado. E a Unimed foi um fato gerador de novos negócios naquela região. Sem dúvida alguma. Né? A gente só não pode esquecer do resto da cidade e por isso mesmo a gente está usando essa estratégia de ter fisicamente a Unimed em vários locais da cidade. Aí primeiro se criou o laboratório na vila, né? Isso. Depois a unidade do bairro Retiro. Isso, exatamente. O Retiro já tem 2 anos, funcionando muito bem, crescendo, dando uma assistência de qualidade naquela região. O nosso público que mora mais próximo usa muito lá o serviço. Isso tem sido muito benéfico para o nosso cliente. E agora a unidade que será criada no mês de outubro em frente à prefeitura é uma unidade de ressonância magnética, que é hoje o principal exame de imagem que se faz, né? Ressonância magnética tem uma utilidade e uma importância diagnóstica muito grande. Eu me lembro que como cliente da Unimed, como paciente, eu precisei fazer uma ressonância magnética e pedi para fazer e me perguntaram lá na central da Unimed, o senhor se importa de fazer às 2 horas? Isso não. Sem problema. Eu levanto às 3 normalmente, então sem problema. Para outras pessoas pode até haver um certo problema, mas isso me revelou que o centro de ressonância magnética da Unimed funciona 24 horas por dia. Funciona 24 horas. O aproveitamento do equipamento é perfeito. Exatamente. E mesmo assim a gente tinha uma fila de espera, tem uma demanda reprimida. Então, para poder atender essa demanda e dar mais qualidade, mais conforto, a gente está inaugurando esse segundo serviço aqui no Aterrado. Muito bem. 8h27, hora do café favorito. Estou recebendo uma demanda aqui. O nosso ouvinte Abelário Soares Fagundes mandou, inclusive, a cópia do pedido que ele fez, consulta ambulatorial por nutricionista. Ele está perguntando por que 2 meses para ele ser atendido por uma nutricionista, doutor Vitório. Cresceu muito a Unimed, né? Cresceu muito, Dário, e existe uma demanda muito grande por serviços, né? E muitas vezes a gente realmente, às vezes em alguns serviços, a gente acaba tendo um pouco desse tipo de represamento. Mas a gente tem toda a preocupação de agilizar o mais rápido possível. Eu me lembro. Isso com certeza é uma exceção. Quando a central, para fazer a minha tomografia, marcou para 2 horas da madrugada, na véspera eles me ligaram dizendo, olha, tem uma vaga às 7 horas da noite, o senhor quer? E eu fui fazer às 7 horas da noite, não precisei ir de madrugada, quer dizer, abriu um espaço para madrugada, tinha aberto um espaço para noite. No caso do nosso ouvinte Abelário Soares Fagundes, se abrir um espaço... Sem dúvida. Sem dúvida ele vai ser atendido antes. Mas ele disse que esteve no dia 23 de setembro e marcaram para 23 de novembro. Vamos ver o que pode fazer para agilizar. Mas o pessoal lá tem essa preocupação de, em tendo uma vaga, em tendo um espaço, eles antecipam essas consultas da melhor maneira possível. Doutor Vitório, aquele problema da pessoa estar com a consulta marcada e continuar não comparecendo, ainda eu me lembro que havia um índice elevado de pessoas com consulta marcada, ocupavam o espaço e não comparecia. Isso continua acontecendo? Continua. Então, Dário, esse exemplo desse cliente nosso da nutrição vai um pouco por aí. Você tem um agendamento prévio e as pessoas muitas vezes agendam e não
vão à consulta. Em torno de 20%, existe em média 20% de falta nos consultórios. E é importante. Eu vejo isso no meu consultório. E muitas vezes a gente tem que ficar ligando para o cliente para saber se ele confirma que vai à consulta ou não. Então, às vezes as pessoas também resolvem não ir à consulta por algum motivo pessoal, mas esquecem de avisar ao consultório, à secretária, de que não vão poder ir na consulta e com isso liberar o horário, liberar a agenda. Com isso faz a substituição. Exatamente. E aí, agora eu vou fazer um apelo aqui para as pessoas que estão com consulta marcada para nutricionista na Unimed. É o seguinte... Para confirmar que vão à consulta. Se você não for, por favor, liga avisando, olha, eu não posso ir. Que aí dão uma vaga para quem está com a consulta marcada. Exatamente. Tem pessoas esperando, né, com necessidade, e quando você não vai à consulta e não avisa que não vai, a agenda fica presa. Né? Isso seria uma coisa muito boa se as pessoas pensassem nisso. E ajudaria bastante. É muito importante avisar que não vai, com certeza, né? Sem dúvida alguma. 8h30, hora do café favorito. Para completar, o Hospital Unimed completa 12 anos de atividade no dia 4 de outubro. A Unimed está completando na quarta-feira, depois de amanhã, dia 28 de setembro, 33 anos de história. E a história da Unimed se confunde com a história do Hospital Unimed, que já está aí há 12 anos. Eu queria que o doutor Vitório também falasse sobre isso. O hospital foi um grande... divisor de águas. Divisor de águas, realmente, para a Unimed, né? Sem dúvida, Dário. A gente, quando criou o hospital, a gente tinha uma estratégia... E a gente depois viu que essa estratégia, a coisa era muito maior e muito mais importante do que a gente já tinha imaginado, né? O hospital hoje tem 11 anos nós já estamos na terceira expansão do hospital. Hoje o hospital tem uma capacidade de atendimento de 260 leitos, né? Além dos serviços acoplados. Tinha começado com 120, né? Começamos com 90 leitos. 90, exatamente. Né? Então, e ele se ampliou muito, os serviços em torno do hospital foram muito ampliados, né? Hoje temos um ecossistema de oncologia, né? Desde o diagnóstico precoce até o tratamento mais complexo, radioterapia, PET-CT, enfim, tem todo um complexo de atendimento. A gente inaugurou esse ano, em fevereiro, um serviço de cirurgia cardíaca pediátrica. Né? Então, o hospital tem crescido ao longo do tempo, tem se diferenciado com qualidade e com muita preocupação na humanização, de forma que a gente possa atender o máximo possível os problemas dos nossos clientes na nossa estrutura. É muito importante isso, a gente acredita muito na prestação de serviço direto ao cliente. Nesses 33 anos, o plano Unimed cresceu assustadoramente. O Hospital Unimed, que vai completar 12 anos, cresceu também de forma excepcional, mas existem planos para o futuro. Doutora Elaine, o que é que a doutora pode dizer sobre os planos da Unimed para o futuro? Temos vários planos para o futuro. Sempre pensando em inovação, mas antes disso eu quero frisar uma coisa para a gente falar assim, plano Unimed, né? Ele soa como um plano, como todos os outros, mas tem um detalhe muito importante. A Unimed não é um plano de saúde, ela é uma cooperativa médica. Então, assim, qual é o grande diferencial? Somos médicos. Então, por isso que eu falei ali do gostar da prática médica, do sempre Vitório falar isso e com qualquer pessoa que entra ali na diretoria ou em qualquer gestão, nunca abandonar o ato médico, porque nós somos médicos, nossa formação é ser médico e a gente está ali na gestão e somos médicos. Exatamente isso é o grande diferencial, porque a gente está ali na gestão e a gente sabe o que é melhor para o cliente, o que é melhor para o nosso cooperado. E a Unimed Volta Redonda, inclusive, usa muito a expressão cuidar das pessoas. Exatamente. Então, a gente tem uma formação de cuidar. E esse é o diferencial. Então, quando as pessoas falam um plano, parece que a gente cresceu, que a gente mecanizou, ou algo assim, que é só uma gestão, é só um papel. Não. Nós somos os médicos, estamos ali na ponta, no dia a dia. A gente é que está na gestão lá atrás. A gente sabe o que está precisando fazer. Então, a gente tem todas as dores como cliente, a gente tem dores como os médicos e somos humanos, como eu costumo dizer. E eu disse até na nossa inauguração da expansão, somos pessoas cuidando de pessoas. E isso é o grande diferencial. Então, quando a gente fala em inovação, no que a gente quer para o futuro, a gente sempre pensa, a nossa mira é trazer o que há de diferencial, o que há de inovação, o que há de melhor para o sul do estado. O Vitório mesmo
fala, quando as pessoas vêm conhecer aqui, se assustam por ter um hospital desse no interior. Então, agora, quando a gente fala a gente tem a rádio, PET, abrir mais ressonância, ele fala, não saiu da mira a robótica, né, Vitório, que está aí estudando. Então, assim, de abrir agora serviço de nefrologia, que está ali anexo ao hospital, que a gente vai abrir agora também em breve, junto aí, quase ao mesmo tempo que a ressonância. Está previsto para quando? Novembro, nefrologia. Então, assim, a gente nunca deixa de pensar no melhor para a região, em trazer tudo que há de inovação, com os melhores equipamentos, e isso não sai do nosso radar hora nenhuma. Bom, pode completar aí. E nunca esquecendo... Falou tudo, né? Pois é, mas a cooperativa, nunca esquecendo que a cooperativa cresce e os cooperados estão crescendo junto, né? É de fundamental importância a gente lembrar isso, que há o investimento no hospital, mas o cooperado, ele participa também da rentabilidade do negócio, não é? Então, Dário, sem o apoio do nosso cooperado e sem o engajamento do nosso cooperado, a gente jamais teria construído tudo que foi construído, né? Então, o crescimento todo da Unimed se deve ao engajamento do cooperado, a ele acreditar nesse crescimento, a importância que o cooperado dá para uma qualidade de assistência e também o apoio irrestrito que a gente tem dos nossos funcionários. Os nossos funcionários também são pessoas que vestem a camisa da Unimed no dia a dia e fazem com que a Unimed cresça. Então, a gente conseguiu, na Unimed, ao longo desses anos, ter um time, cooperados, funcionários, trabalhando todos na mesma direção, com o mesmo objetivo. Né? O objetivo é cuidar das pessoas, exatamente. Nós somos uma empresa de serviço de saúde. Então, o nosso papel, o nosso compromisso é cuidar bem das pessoas. Né? Eu costumo dizer isso. O nosso cliente é que sustenta o nosso negócio. Então, é obrigação nossa dar um atendimento de qualidade. Né? A gente sabe que tem dificuldades, tem problemas, coisas que precisam ser melhoradas, a gente sabe disso. Acho que o importante é que a Unimed... aliás, vocês pesquisam constantemente isso, na questão do nível de atendimento sim, e tal. Sim. Porque o plano Unimed Volta Redonda cresceu muito. Exato. Não é verdade? Exato. Cresceu muito. E se cresceu muito, virou um SUS particular. Jesus amado, porque é muita gente. São quantos então, clientes? Só de Unimed, só clientes da Unimed Volta Redonda são 68 mil pessoas. 68 mil pessoas. Se você considerar mais a Unimed na região toda, são mais de 100 mil clientes. Se nós considerarmos assim, os clientes de outros planos de saúde, particulares também, que também têm acesso ao hospital, né? A gente tem uma população em torno aí na região de pelo menos 200 mil pessoas que podem ter acesso ao Hospital da Unimed. E, além disso, Dário, uma coisa importante, a gente tem uma preocupação de ter parceria com o sistema público. Nós prestamos serviço para as prefeituras da região, para a Prefeitura de Volta Redonda. A Isa citou isso anteriormente, a importância da cooperação, da atuação da cooperativa na comunidade. A força social da cooperativa. Força social. Então, Eu me lembro que o Neto, em várias oportunidades, ainda durante o período da pandemia, falou sobre a parceria entre a Unimed de Volta Redonda e a Secretaria de Saúde na luta contra a Covid-19. Exato. E essa parceria continua. A gente tem procurado, e o Neto é muito aberto para isso, tem essa preocupação. A gente tem procurado fazer parcerias com a cidade de forma a trazer valor também para a população que não tem acesso ao plano de saúde. A gente tem conseguido fazer alguma coisa e isso é um papel da cooperativa também. Isso aí, depois da pandemia, muita gente sofreu financeiramente. A pandemia agravou muito a questão econômica das pessoas e o acesso ao plano de saúde ficou muito difícil, né, doutor? Encareceu, né? Nós tivemos no ano passado até uma redução de receita por conta de um reajuste negativo dado pela Agência Nacional de Saúde. Mas esse ano, 2022, por exemplo, a gente está vendo sim, o efeito rebote da pandemia. Né? A pandemia ela tá terminando, graças à vacinação. Graças a Deus. E as pessoas que represaram seus atendimentos de saúde, né? Seus problemas. Muita gente ficou em casa e não procurou mais médico, não se tratou. Isso agora está vindo de forma muito pesada, muito forte. Né? As pessoas estão procurando os médicos, procurando atendimento para poder
poder botar em dia a sua saúde. Né? E isso tem trazido também um transtorno de aumento de demanda muito grande, o que explica também a questão de, às vezes, de dificuldade em alguns setores de atendimento. Né? Isso aí. Gente, são 8h39. Eu quero agradecer a presença da diretoria da Unimed. Foi um prazer muito grande receber a diretoria da Unimed aqui no programa. Momentos antes da comemoração de 33 anos de história do Plano Unimed de Volta Redonda e momentos antes da comemoração dos 12 anos de funcionamento do Hospital da Unimed, coisa que o velhinho aqui acompanhou o tempo todo, né? Graças a Deus. Puxa vida, como é bom a gente envelhecer em atividade, né? Muita gente queria que eu aposentasse aos 65 anos, inclusive minha mulher queria que eu parasse. Não posso. Cheguei aos 75 e espero chegar aos 90 trabalhando, fazendo o que eu gosto. Como vocês, que hoje são diretores da Unimed, mas que continuam fazendo o que vocês gostam. Vocês foram formados para cuidar das pessoas. Exatamente. Um abraço, doutor Vitório. Dário, muito obrigado. Elaine, doutora Isis, muito prazer. Obrigada. Um grande abraço, obrigado aí para pelo vocês espaço. E palmas por tudo que vocês têm feito pela comunidade regional. Tá, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigada. Com Dário de Paula, a sua manhã é sensacional. Viva uma experiência